Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delagnese, São Paulo, Jundiaí, da Assembleia de Deus. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Digite lá paulo.delagnese. Ajude-nos curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Envie também aos seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp, aos seus contatos. Peça para eles se inscreverem, pois temos aqui toda semana um resumo da escola bíblica como esse, que você verá agora, sobre o tema Despertemos para a vinda do grande Rei. Esse é um convite a mim e a você como igreja, como noiva, a nos despertarmos para a vinda do Senhor Jesus. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Atos 1, 10, 11. Não há razão para desesperança, pois Jesus Cristo voltará. Tito 2, 11, 14. A graça de Deus trouxe salvação e esperança da vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Espírito, alma e corpo conservados irrepreensíveis da vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses 2, 1 ao 6. Não se alarmar com falsos adventos de Cristo. 2 Pedro 1, 16. O apóstolo fala da vinda de Jesus de forma experiencial, não fantasiosa, não com fantoche, melhor dizendo. Marcos 13, 32, 37. Ninguém sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus. E o nosso textuário baseado em Mateus 24, 42. Vigiai, porque não sabeis a que hora adivinha o vosso Senhor. Verdade prática. Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso temos de estar preparados. Pois esperamos Jesus buscar a sua igreja, a sua noiva, a qualquer momento. E não podemos, de hipótese alguma, sermos pegos desapercebidos. Leitura bíblica, aula de hoje, Mateus 25, versículo 1 ao 13, que nos diz assim a palavra de Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vende, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então temos aqui o relato, o episódio dessas 10 virgens, representando a igreja, aquela que foi
arrebatada. Aquela que foi ao encontro do noivo e aquela que ficou, pois não tinha azeite na sua lamparina. Que possamos estar preparados para ouvir o toque da trombeta, pois a palavra de Deus nos diz que será tirada uma igreja de dentro da igreja. 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão na moinha, um será tomado, outro deixado. 2 estarão na cama, um será tomado e o outro deixado. Só vai ao encontro do noivo quem está preparado. Apesar de muito conhecida, a parábola das 10 virgens é uma das mais difíceis de ser interpretada, pois é um assunto escatológico. Contudo, sua mensagem principal é muito evidente. É urgente estar preparado para encontrar-se com o nosso noivo, independentemente do entendimento que se pode ter, escatologicamente falando, acerca dos personagens dessa narrativa, bem como a dificuldade de encaixá-las nesta ou naquela escola de interpretação escatológica. O aspecto do despertamento é o assunto central a ser passado. Houve uma época que essa mensagem era muito pregada e os crentes tinham temor e ansiavam pela vinda de Jesus. De um tempo a esta parte, há pouco se ouve acerca desse tema, que é o arrebatamento da igreja. Portanto, aproveitemos a aula de hoje para destacar essa bendita esperança. Esperança essa é que Jesus venha buscar a sua noiva, a sua igreja, e que eu e você, como noiva de Cristo, possamos fazer parte deste momento glorioso. Na introdução da aula de hoje nos diz assim: a parábola das 10 virgens ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Nesta parábola, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento de sua volta. Por isso temos de estar preparados para tal acontecimento. Devemos estar prontos para o momento em que Jesus voltar, a fim de levar o seu povo para o céu. A vinda do Senhor será uma ocasião de grande regozijo para os crentes fiéis, sendo comparada a um banquete de casamento. Desde já a coroa da justiça está guardada para todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Infelizmente para muitos será tempo de desengano, julgamento e desespero. Por que para muitos será tempo de desespero? Porque muitos não têm dado crédito a essa mensagem verdadeira, que é a mensagem do arrebatamento da igreja. Muitos têm se rebelado contra Deus. Muitos desobedecem a verdadeira mensagem do Evangelho. Muitos não dão o devido valor à palavra de Deus. Só que o texto aqui da introdução é muito bem claro quando diz que cada um é responsável pela sua vida espiritual diante de Deus. Porque o pai não salva o filho não salva o pai, a esposa não salva o esposo não salva a esposa. A salvação é individual. Eu posso ensinar os meus filhos, as minhas filhas, eu posso ensinar o meu esposo, a minha esposa, como pastor, mas a salvação é individual. Cada um é responsável pela salvação que Deus coloca sobre a nossa vida. E como somos responsáveis, é através da obediência que seremos salvos. Interpretando a parábola das 10 virgens, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Essa é uma das parábolas que ao longo do tempo já recebeu muitas interpretações, por ser um texto importante, porém nada fácil de entender. Mateus 25, 1 ao 13, a qual já lemos, dá diversas vezes que encontramos em Mateus a expressão reino do Deus. Mateus 3, 2, 4, 17, Mateus 5, 3, Mateus 10, 7, Mateus 11, 12
Mateus 13, 24, 31, 33 ao 44, são algumas das passagens que falam sobre o reino de Deus dentro do livro de Mateus. Essa é uma delas, em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido por Cristo com a mensagem do Evangelho, mas sim como sinônimo de vida eterna e de reino plenamente instaurado. Mateus 5, 27 e 21, 8, 11, 11, 11, 13, 47 ao 50. A palavra virgem significa que eram sábias, irrepreensíveis e simbolizando os crentes, cuja vida exterior era sem qualquer mancha, pois o que segue a Cristo são chamados de virgem. Apocalipse 14, 4, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Então Deus promete, dentro desse texto de vários outros, que há um reino, que há uma morada no céu, e que a igreja, a sua noiva, será arrebatada ao céu, será levada ao céu. Os únicos que querem ficar nessa terra são os testemunhas de Jeová. Eu não faço parte dessa terra. Eu serei arrebatado com a igreja e todos aqueles que ouvirem a mensagem gloriosa da esperança. Deus, duas classes de virgem, temos aqui nesse texto. A parábola fala que havia duas classes de virgem, ou seja, prudente e louca, no versículo 2 do texto que lemos. Como já foi dito, as 5 virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos. Essas mulheres sinceras carregavam um estoque de boas obras, quebrantamento, misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, mas brilhavam por onde passavam. Tal postura combina com o que Jesus ensinou sobre os salvos serem a luz do mundo, em Mateus 5,14. Já as outras 5 virgens, apesar de também serem religiosas, foram classificadas como loucas, pois, diferentemente das primeiras que se aprovisionaram, do versículo 4, confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Versículo 3. Sentindo-se seguras e autossuficientes em sua santidade, acharam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, compaixão, amor, etc. As 5 loucas representam os crentes mornos e nominais, sem a vestidura espiritual da justiça de Cristo. Mateus 7, 21 ao 23. As virgens loucas apenas seguiam a prática religiosa. No entanto, isso não foi suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações, pois assim como as outras, elas cansaram e adormeceram. Versículo 5. Porém, acabaram permanecendo na escuridão da religiosidade vazia. Versículo 11. Ou seja, eram igreja, eram virgens, faziam parte dos cultos, cantavam, às vezes até no círculo de oração, na mocidade, às vezes dirigiam até cultos, mas quando o noivo veio, não estavam preparados. É por isso que eu já disse, a palavra de Deus diz que Deus, Jesus, arrebatará uma igreja de dentro da igreja. Jesus disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Então não é ir à igreja que faz alguém ser arrebatado. Você pode nascer na igreja, ser apresentado na igreja, ser batizado na igreja, casar na igreja, morrer na igreja e ir para o inferno. Porque não é a pertencer a uma igreja, a uma denominação A ou B, que leva alguém ao céu, mas sim o seu compromisso com a palavra de Deus. Por isso Deus está nos despertando nesses últimos dias a não somente irmos à igreja,
mas sermos a igreja do século 21. O que representa o azeite? O azeite, através da Bíblia, é símbolo do Espírito Santo, posto que sua missão é ungir, iluminar e purificar e separar, etc, etc. Versículo 3 e 4. Nesta parábola, especificamente, representa a presença permanente do Espírito Santo, aliado à fé verdadeira e à santidade, necessárias à salvação. Efésios 4:30. Portanto, ter azeite, neste caso, vai além de falar em línguas estranhas ou das manifestações de poder, pois indica a necessidade de evidenciar o fruto do Espírito, sinal de que ele está conosco. Mateus 17, 16 ao 20, 12, 33 e Gálatas 5, 22. Então, o que representa o azeite? Aqui está uma especificação gloriosa que nos fala sobre ter a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam na expectativa do retorno de Cristo, ainda em sua geração. 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 11. E todos os crentes devem assim viver, pois não sabemos em que hora tal acontecimento se dará. Marcos 13, 32 ao 37. Nessa parábola, Jesus fala a respeito desta imprevisibilidade em relação à sua volta. No versículo 6, o noivo, Jesus, chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra estará completamente imersa pelas trevas. Ao afirmar isso, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com maior intensidade nas trevas do pecado. Mateus 4, 16, 6, 23, João 3, 19. Será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, nesse momento, a luz dos fiéis torna-se ainda mais necessária e percebida. Mateus 4, 2, 12, João 1, 5. Então, Jesus virá no momento que não esperamos e nem imaginamos. A Bíblia diz que será como nos dias de Noé, onde o povo dava-se em casamento, dava-se em festa e em banquetes, até que veio o grande dilúvio. Noé entrou com os seus familiares e todos os animais e Deus fechou a porta. Assim será na vinda do Filho do Homem. Subsídio exegético. Mateus dá prosseguimento à última sessão pedagógica de Jesus iniciada no capítulo 24, com outra parábola, só encontrada em Mateus sobre o tópico da perseverança como condições prévias para a salvação última. Essa parábola está de acordo com o reincidente tema do autor sobre o julgamento e o tempo do fim. Uma de suas expressões favorita, reino dos céus, também é usada aqui. A parábola das 10 virgens é um comentário adicional sobre a parábola dos 2 servos, Mateus 24, 45 ao 51. Note como Mateus liga as duas parábolas com o conectivo, então, tote, usado frequentemente por ele na parábola anterior. Os servos são recompensados ou condenados, de acordo com o comportamento íntegro ou abusivo de cada um. Nesta parábola, as virgens prudentes e loucas, ou sábias e tolas, são avisadas a perseverar enquanto esperam o noivo. Visto que Jesus tinha parado de condenar os líderes judeus, sua intenção tem de ser que as virgens prudentes e loucas sejam seus seguidores. Quando Mateus registra essa parábola décadas depois de Jesus ter ensinado, as virgens loucas são os cristãos que pensam que a vinda de Jesus está tão iminente que eles não estão preparados para ficar esperando. Não nos é dito exatamente o que o azeite ou óleo representa. Aqui são as boas obras referidas na parábola anterior. É evidente que Jesus não criou uma alegoria extensiva, com muito significativo oculto. Entretanto, o contexto requer que Jesus seja um noivo, tema popular na igreja primitiva. Mateus 9,15, João 3,29, 2 Coríntios 11,2, Efésios 5, 21 ao 33, Apocalipse 21, 2, 9.
e 22:17. Não é sem importância o fato de Jesus usar uma imagem que os profetas do Antigo Testamento identificam com o próprio Deus, sendo Israel identificado com a noiva. Isaías 54:5, Jeremias 31:32 e Oséias 2:16. Aqui as virgens na festa de casamento são os membros da igreja, ao passo que a festa de casamento simboliza o tempo do fim. Vejam também Mateus 22:1 ao 34. Tentar viver mais simbolismo nesta parábola é ler demais o texto. Tradicionalmente o noivo vai primeiro para a casa do pai da noiva, para finalizar o contrato e levar a sua casa para a festa do casamento. As damas de honra são uma descrição inexata das 10 virgens, já que elas não estão na companhia da noiva, mas esperando o retorno do noivo à sua casa. As lâmpadas poderiam ser tochas espanadas de óleo, usadas para a procissão do casamento. Por conseguinte, as mulheres prudentes levam jarros de óleo para enchê-las quando necessário. Se as virgens prudentes compartilhassem o óleo, nenhuma delas teria luz para saudar o Senhor. A porta está fechada e a exclusão da festa é final. Dada a presença da nação eterna na parábola paralela constante antes e depois desta, é claro que não está em vista uma comutação da pena. Note o paralelo com a parábola das bodas em Mateus 22:1-14, onde as pessoas sem roupas adequadas é expulsa da festa de casamento. Ou seja, sem estar preparado, não irá ao céu. Isto é claríssimo. Tópico 2. O arrebatamento da igreja é eminente. A importância da vinda de Jesus. A importância da doutrina da segunda vinda do Senhor pode ser percebida pelos números que dão conta de que há mais de 1.500 referências a ela no Antigo Testamento e há cerca de 300 em um Novo, sendo mencionada apenas pelo apóstolo Paulo cerca de 50 vezes. Assim como a parábola das 10 virgens, Jesus nos adverte sobre a necessidade de vivermos vigilantes, ou seja, ele alerta para que não deixemos de amar o próximo, chama a atenção para a obrigação de fazermos o bem, vivermos em santidade e levarmos a mensagem do Evangelho que fala da reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo. Mateus, no versículo 13 do texto que nós lemos, ou seja, Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva, que possamos estar preparados para não sermos pegos desapercebidos. O significado do arrebatamento. Dentre as muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento da igreja. Mateus 24:40-41, João 14:3. A expressão arrebatamento significa tirado rapidamente com força. Já a palavra harpazo, do grego, significa arrebatado. Atos 10, 28, 29. A segunda vinda de Jesus a este mundo será um evento que se dará em duas etapas distintas. Na primeira fase, Jesus virá secretamente para arrebatar a sua igreja, composta pelos santos ressuscitados e dos vivos transformados. Todos serão imediatamente transladados para o céu por Jesus. João 10, 28-29, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O segundo arrebatamento terá lugar nas nuvens, e somente os salvos o perceberão. 1 Coríntios 15, 51-52. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Tudo isso dentro do primeiro arrebatamento. Já na segunda fase, Jesus voltará com a sua igreja glorificada, rodeado de glória e poder, descendo sobre o Monte das Oliveiras, ou seja, virá publicamente, pois todo o mundo o verá. Mateus 25, 31-46, Judas 14, 15, Apocalipse 19. Esse é o momento que o anticristo está prevalecendo contra os judeus,
e os judeus estão cercados pelas nações para ser destruídos. O Senhor vem com a sua igreja, com nós. Estaremos neste momento juntos para vencermos o anticristo para todo sempre. Quando se dará o arrebatamento? Entre as duas fases da segunda vinda de Cristo, haverá um período de 7 anos, conhecido como Grande Tribulação. Daniel 9, 25, 27, Mateus 24, 21, 22 e Apocalipse 7, 13 ao 14. A igreja será arrebatada antes desse período, que antecederá a ira de Deus. Apocalipse 3, 10. A esse ensino bíblico escatológico dá-se o nome de pré-tribulacionismo. De acordo com o que foi ensinado na parábola das 10 virgens, é inconcebível que Deus permita que os redimidos passem pela grande tribulação, que culminará com o derramamento da ira santa sobre a civilização pecadora. Apocalipse 15, 1. Vimos que todas as 10 virgens, as prudentes e as loucas, foram surpreendidas com a chegada inesperada do noivo. Versículos 5 e 7, indicando que a parábola das 10 virgens refere-se a crentes vivos, fiéis e infiéis. Antes da grande tribulação, a chegada do noivo se deu repentinamente, assim como Jesus também voltará de forma inesperada. Mateus 24, 36 ao 46, Apocalipse 22, 12, parte A. Por esta razão, devemos estar preparados, com veste branca, porque a volta do Senhor ocorrerá na hora em que menos imaginamos. Ou seja, seremos poupados da grande tribulação. Quem quiser ficar na grande tribulação, problema dele. Eu, a igreja, a noiva de Cristo, não vamos passar pela grande tribulação. A grande tribulação serão para os desviados, para os mentirosos, para aqueles que brincaram de ser cristão. Esses ficarão na grande tribulação. Mas a igreja santa, a igreja lavada, remida, a igreja confiante não passa pela grande tribulação. Vai para o céu. E quem diz isso não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus. Uma vida cheia do Espírito e de santidade, prontidão e santificação. A parábola das 10 virgens ressalta o valor de cada cristão. Está pronto e com a vida santificada, isto é, vivendo de forma separada das coisas profanas, consagrando a vida a uma única coisa, agradar ao seu noivo, o Senhor Jesus. Apocalipse 19, 7. Os principais conceitos relacionados à santificação são a separação daquilo que é pecado, e pecaminoso, por um lado e por outro. A consagração àquilo que é justo e que está de acordo com a vontade de Deus. Levítico 19, 2, Romanos 6, 19 ao 22, 2 Coríntios 6, 14, Efésios 5, 3, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 1 Pedro 1, 15. Estamos vendo aí que há inúmeros versículos. Seria interessante que você lesse esses versículos na sua casa. Nós estamos aqui no canal do YouTube em um resumo aula. É impossível ler. É apenas para você ter uma ideia de como será o arrebatamento da igreja. Estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Viver na plenitude do Espírito Santo é a maior necessidade para a nossa vida hoje. Mas ninguém pode ser cheio do Espírito Santo de Deus se não adotar um estilo de vida santo. Santidade é o caminho para receber o poder do Espírito Santo. Lucas 1, 28, 30. A santificação em contraste com a justificação, que ocorre no momento da conversão a Cristo. Romanos 6, 4 ao 23. É um processo progressivo que perdura por toda a nossa vida, pois enquanto aqui estivermos, somos pecadores, regenerados, que precisamos do trabalho diurno do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos 8, 1, 17, 2 Coríntios 3, 18, 2 Pedro 3, 18. Deus tem grande alegria em ver que os seus filhos procuram viver em santidade, cheio do Espírito Santo, abundantes nos dons, visando edificar a igreja, fazendo discípulos e cuidando bem de cada pessoa. Por isso cabe a cada um a seguinte reflexão: o meu estilo de vida agrada a Deus? É uma pergunta. Pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus vai levar uma igreja
que foi santificada pelo seu precioso sangue. Deus não quer só o coração, viu? Não deixa o diabo te enganar. A Bíblia diz que é corpo, alma e espírito. E tudo tem que ser santificado ao Senhor. Andando em santidade para com todos. No intuito de vivermos uma vida santa e cheia do Espírito Santo, devemos quebrantar o coração, tornando-o completamente consagrado, dedicando-o a Deus e ao seu trabalho. Romanos 8,14, Efésios 5,18. Nosso compromisso é agradar ao Senhor, andando em santidade de maneira fiel e leal a Deus, à família, à igreja, ao nosso pastor, aos irmãos de fé. Hebreus 12,14. Não podemos perder de vista que a promessa de uma vida plena e cheia do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus. Portanto, para todos nós hoje. Atos 2, 38 ao 39. Sede santo, porque eu sou santo. Este é o mandamento do Senhor para a minha vida, pastor Paulo, para a sua vida, que está me acompanhando aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no WhatsApp. Conclusão: assim como as virgens prudentes, devemos estar com nossas lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo, que nossas lâmpadas podem estar sempre acesas. Para isso, elas devem estar cheias de azeite. Devemos estar vigilantes contra toda ação de Satanás, que tentará por todos os meios desviar a nossa atenção da realidade do arrebatamento da igreja. Efésios 5,14. Que possamos estar de prontidão, pois a vinda do nosso noivo não é tempo de ficarmos prostrados, e sim atentos para ouvir a voz de Deus. Mateus 26:41. Satanás, como diz aqui na conclusão, tentará nos desvirtuar da verdade. Tentará nos enganar dizendo que Jesus não veio até hoje e não virá. Tentará nos tirar do alvo. Tentará nos tirar da verdade. Tentará nos levar ao pecado, à mentira, à prostituição, ao homossexualismo, ao lesbianismo, à droga, ao crime, à indiferença. Mas eu e você somos convidados pelo Senhor para estarmos atentos e ouvirmos a voz do Espírito Santo, para não sermos pegos desapercebidos, pois você está ouvindo essa mensagem agora, através da minha boca. Se você está com a sua vida fora do altar, coloque no altar, porque senão você ficará no arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva.